Pode ser surpreendente, mas comer o tipo errado de nozes regularmente pode aumentar seu risco de doenças cardiovasculares em 48%, especialmente se você for uma pessoa idosa. Esse número faz sentido. É baseado em estudos que ocorreram ao longo de vários anos e foram publicados no jornal do American College of Cardiology. Esta é a parte assustadora. Por outro lado, várias das nozes mais comuns encontradas nos armários da cozinha têm o potencial de aumentar sutilmente a pressão arterial, desencadear inflamação, obstruir artérias e piorar o comprometimento cognitivo. Mas muitos idosos os consomem sob a falsa crença de que são benéficos para a saúde deles. Você pode danificar seu fígado, rins e capacidades cognitivas ao consumir consistentemente uma determinada noz, o nome da qual será revelado mais tarde, que tem sido associada a altas concentrações de um produto químico tóxico. Esta noz provavelmente já está no seu recipiente de lanche. O mesmo que os defensores das dietas low carb promovem como benéfico, mas que pode, na verdade, estar prejudicando os corpos das pessoas mais velhas a longo prazo. Não tema, porém, este vídeo abordará todas as suas preocupações. Tudo o que você sempre quis saber sobre nozes está bem aqui. Quais são as mais seguras para comer, quais são boas para o seu coração e cérebro, e quais você deve evitar como a peste. Se você quer descobrir o pequeno segredo sujo sobre a noz mais prejudicial, uma que ninguém fala, e como ela pode estar prejudicando sua saúde sem que você saiba, então você deve ler este artigo até o final. Por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se no nosso canal para que possamos fazer mais vídeos como este. Além disso, deixe-nos saber nos comentários de onde você está assistindo. Então, sem mais delongas, deixe-me dizer quais 4 tipos de nozes são melhores para os idosos comerem. Finalmente, as amêndoas, o superalimento que fortalece os ossos. Os altos níveis de cálcio e vitamina E encontrados nas amêndoas fazem delas uma excelente escolha alimentar para um corpo envelhecido, pois ajudam na manutenção de ossos fortes. À medida que envelhecemos, nossos ossos naturalmente se tornam mais porosos e frágeis, tornando as fraturas mais propensas a complicações significativas. 1/4 de xícara de amêndoas, que contém cerca de 97 miligramas de cálcio, pode ajudar a retardar a taxa de perda óssea natural, que acelera após os 65 anos. As amêndoas são uma excelente fonte de cálcio e magnésio, 2 minerais que frequentemente faltam na população idosa. Por causa disso, as amêndoas se destacam das demais. Como transportador, o magnésio impede que o cálcio entupa as artérias e o direciona para os ossos. Especialmente importante porque o risco de doenças cardiovasculares aumenta com a idade. As gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração nas amêndoas ajudam a manter os níveis de colesterol LDL não saudáveis baixos. Meu conselho para os idosos é comer de 15 a 20 amêndoas todos os dias, de preferência cruas ou torradas sem sal. A constipação afeta quase 40% da população idosa. As amêndoas, com seu alto teor de fibra, cerca de 3,5 gramas por porção, são uma arma fantástica na luta contra essa condição. Especificamente, muitos estão preocupados que suas células cerebrais possam sofrer danos oxidativos à medida que envelhecem. No entanto, pesquisas da Universidade de Tufts demonstraram que as amêndoas podem ajudar a proteger contra isso. As amêndoas são 2 vezes mais eficazes do que outros antioxidantes quando consumidas com a pele, pois a pele contém flavonoides. As amêndoas também contêm vitamina E. Cuidado! As amêndoas oferecem risco de asfixia para os idosos e aqueles com dificuldades de deglutição. Mastigue bem antes de consumir. Em terceiro lugar, nozes, um tipo de noz que aumenta o poder cerebral. As nozes estão entre os melhores alimentos para o cérebro dos idosos porque se parecem muito com o órgão que ajudam a nutrir o cérebro. Quando comparadas a outras nozes populares, essas excepcionais oferecem a maior concentração do ácido graxo ômega 3 de origem vegetal, o ácido alfa-linolênico. Como os ômega 3 ajudam na neurotransmissão e mantêm a integridade das membranas das células cerebrais, isso é extremamente importante para os cérebros dos idosos.
Idosos que consumiram apenas 5 onças de nozes todos os dias durante 8 semanas mostraram melhorias consideráveis na flexibilidade mental e na velocidade de processamento. Um estudo recente no Jornal de Nutrição sugere que os compostos polifenólicos únicos das nozes podem ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer e demência, abordando diretamente a inflamação nos tecidos neurais e ultrapassando a barreira hematoencefálica. Poucas pessoas sabem disso, mas as nozes também contêm o hormônio indutor do sono, a melatonina. Os níveis de melatonina diminuem naturalmente com a idade e é por isso que muitos idosos têm dificuldade para dormir. Se você está tendo dificuldade para dormir, experimente comer algumas nozes antes de ir para a cama. A noz saudável para o coração é uma mistura perfeita de arginina, um aminoácido que melhora a função dos vasos sanguíneos, e polifenóis, que reduzem o estresse oxidativo. Na verdade, as nozes ajudam os idosos a manter as artérias flexíveis, o que por sua vez aumenta a eficácia dos medicamentos para a pressão arterial. Para aproveitar ao máximo as nozes, armazene-as na geladeira, para evitar a rancidez de seus olhos delicados. Certifique-se de incluir 7 ou 9 metades de nozes na sua ingestão diária. Além disso, se tiver um momento livre, pode quebrá-los você mesmo para manter suas habilidades motoras finas em dia. Você não deve deixar o gosto naturalmente protetor das nozes te desanimar. Na verdade, seus fortes antioxidantes são sinalizados pela leve amargura. Além disso, os pistaches podem ajudar a manter um nível saudável de pressão arterial. Os pistaches estão entre os frutos secos mais subestimados quando se trata dos benefícios à saúde que proporcionam aos idosos, particularmente no que diz respeito ao controle da pressão arterial. Os pistaches são uma ótima escolha para um lanche saudável, porque são baixos em sódio e ricos em potássio, com cerca de 285 mg por porção. Manter um equilíbrio mineral saudável é crucial para todas as idades, mas especialmente para os idosos cujos rins têm mais probabilidade de acumular sal com a idade. Sem os efeitos colaterais desagradáveis, pode reduzir a pressão arterial sistólica em 3 a 5 pontos, semelhante a certos medicamentos prescritos, porque eles visam a mácula do olho. Os carotenoides luteína e zeaxantina, encontrados nos pistaches, protegem contra a degeneração macular, relacionada à idade, a principal causa de perda de visão em pessoas com mais de 60 anos. Os pistaches proporcionam um crocante satisfatório, sem o risco de danos aos dentes e gengivas que outras nozes mais duras podem causar, tornando-os um lanche ideal para os idosos. Antioxidantes verdes e roxos não só têm uma boa aparência, mas também ajudam a neutralizar os radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento em todo o corpo. Para os idosos, os pistaches são um lanche maravilhoso, pois são nutritivos e fáceis de consumir de forma consciente, o que pode ajudar a controlar o tamanho das porções e melhorar a acuidade mental. O consumo é inerentemente reduzido como resultado de descascá-los. De acordo com o International Journal of Obesity, as cascas vazias servem como um sinal visual para os idosos regularem melhor sua ingestão. Encontrar pistácios que estão meio abertos permitirá que você os descasque mesmo se tiver artrite nas mãos. Não mais do que 49 pistaches, ou cerca de 28 gramas de pistaches, sem sal ou levemente salgados, deve ser sua meta diária. Os 3 gramas de fibra por onça dos pistaches fazem deles uma ótima escolha alimentar para os 25% dos americanos, com 65 anos ou mais, que têm diabetes ou estão em risco de desenvolver a doença. As castanhas do Pará, que são um tratamento para problemas de tireoide, vêm em primeiro lugar. Primeiro na nossa lista estão as castanhas do Pará, que ajudam na função da tireoide, um aspecto crucial, mas frequentemente negligenciado do envelhecimento saudável. Essas nozes notáveis são a fonte alimentar mais concentrada de selênio que os humanos descobriram até agora, com 96 microgramas, ou 137% da necessidade diária, contidos em apenas uma noz. Os sintomas dos distúrbios da tireoide
Às vezes são confundidos com os do envelhecimento, o que significa que muitos casos dessas doenças ficam sem tratamento. Problemas na tireoide afetam até 20% dos idosos, tornando este um tópico muito importante. As castanhas do Pará são uma boa fonte de selênio, que é essencial para o funcionamento adequado da glândula tireoide e seu papel na regulação dos níveis de energia, metabolismo e humor. As nozes não só ajudam a tireoide por causa dos ácidos graxos específicos encontrados no Brasil, mas também ajudam a manter a mielina, a cobertura protetora, ao redor das células nervosas, de se degradar à medida que envelhecemos. Ao preservar a mielina, os adultos mais velhos podem ser capazes de manter a velocidade, a precisão e a capacidade de resposta de seus processos cognitivos. Ao contrário das pílulas de selênio sintético, o selênio nas castanhas do Pará está organicamente ligado, facilitando a absorção e utilização pelo seu corpo. Devido à sua textura rica e cremosa mesmo, uma pequena quantidade de castanhas do Pará é deliciosa e seus efeitos são sentidos com apenas um punhado. Na verdade, recomendo que os idosos limitem a ingestão de selênio a no máximo 1 ou 2 castanhas do Pará por dia devido aos possíveis efeitos colaterais de consumir muito selênio. Tente encontrar castanhas do Pará com casca na próxima vez que for às compras. Os nutrientes permanecem intactos por mais tempo devido a essa embalagem natural. Devido ao alto teor de gordura, eles devem ser refrigerados para evitar a deterioração. As castanhas do Pará são benéficas para os idosos com constipação porque ajudam a manter a regularidade digestiva com uma combinação de fibras e óleos naturais. Petiscar alimentos menos saudáveis traz conforto para muitos idosos. Seu sabor naturalmente doce e amanteigado os torna um substituto fantástico, no entanto. Alguns antioxidantes nas castanhas do Pará podem retardar o encurtamento relacionado à idade dos telômeros, as extremidades dos cromossomos que normalmente encurtam com o tempo e impactam o envelhecimento celular de acordo com as pesquisas mais surpreendentes. Essas nozes são ideais para aqueles com 65 anos ou mais. Nesta parte atualizada, falaremos sobre nozes que algumas pessoas idosas provavelmente devem limitar o consumo ou comer com cautela. O quarto gatilho inflamatório são os amendoins. Apesar da popularidade dos amendoins, muitos idosos os evitam devido aos riscos que eles representam. Para começar, é importante entender que os amendoins, na verdade, não são nozes, legumes que crescem no solo. Por causa disso, eles são uma rica fonte de mofo e aflatoxinas, que são micotoxinas produzidas por alguns fungos, que, se consumidas regularmente, podem causar câncer e danos ao fígado. Como as capacidades de desintoxicação dos nossos corpos naturalmente enfraquecem com a idade, esse risco aumenta. O fato de que os amendoins contêm proteínas que podem induzir respostas inflamatórias em certas pessoas, mesmo na ausência de uma verdadeira alergia, é ainda mais preocupante para os idosos. A dor nas articulações, o estresse cardiovascular e a perda de memória já são mais comuns nos idosos. Todos os três podem ser agravados por essa irritação de baixo grau. Em contraste com os ômega 3 anti-inflamatórios, a maioria dos americanos já ingere ácidos graxos ômega 6 em excesso. Os amendoins agravam esse problema devido ao seu alto teor de ômega 6. A vitamina K nos amendoins torna-os uma interação potencialmente letal com anticoagulantes, como a varfarina, mas muitos médicos não informam seus pacientes mais velhos sobre isso. Os cremes de amendoim comerciais agravam esses problemas para os sistemas cardíacos que estão envelhecendo devido à adição de óleos hidrogenados, sal adicional e açúcares. Já há uma grande quantidade de estresse para os 63% dos idosos americanos que sofrem de hipertensão. A pressão arterial pode ser elevada ao comer manteiga de amendoim natural, mesmo que não se adicione sal. Outro problema é que os amendoins armazenados de forma inadequada ficam rançosos e criam radicais livres prejudiciais. A acrilamida, um químico com possíveis efeitos prejudiciais à cognição,
também é produzido através do processo comercialmente prevalente de torrefação a seco de amendoins. Para aqueles que já estão ansiosos com a possibilidade de perder a memória, isso é um grande problema. Trocar para uma das nozes que recomendamos, mesmo que seja por 3 dias na semana, pode ajudá-lo a obter os nutrientes de que precisa, enquanto reduz sua exposição a esses compostos perigosos, mesmo que você tenha comido amendoins regularmente, sem efeitos negativos aparentes. A seguir, castanhas de caju. A elevação gradual dos níveis de açúcar no sangue. Os cajus são especialmente perigosos para os idosos devido aos altos níveis de carboidratos e ao impacto glicêmico que contém. Comparados aos nozes verdadeiros, os cajus têm muito mais carboidratos, cerca de 9 glicerol, e menos compostos que protegem a fibra. Cerca de 1/4 das pessoas com 65 anos ou mais têm diabetes, com quase metade tendo pré-diabetes. Isso desencadeia uma reação em cadeia perigosa nos níveis de açúcar no sangue deles. Como os cajus são geralmente considerados saudáveis, isso é muito preocupante. Muitos idosos exageram no consumo de nozes sem pensar no impacto nos níveis de açúcar no sangue. Pessoas que têm dificuldade para engolir devem ter especial cuidado com as castanhas de caju devido à sua forma lisa e curva que as torna um risco de asfixia. Além disso, eles estão entre as nozes que os idosos mais inalam. Devido ao seu alto teor de oxalato, os cajus não são muito nutritivos. Os oxalatos são moléculas que podem se ligar ao cálcio intestinal, reduzindo sua absorção. Especialmente problemático para os idosos que têm maior probabilidade de desenvolver osteoporose. A chance de ter pedras nos rins aumenta significativamente após os 60 anos, para aqueles que já estão em maior risco devido a esses oxalatos. Ao processar castanhas de caju, há um problema adicional que não pode ser percebido. O valor nutricional dos cajus é grandemente diminuído durante o extenso processamento necessário para extrair urussol, um composto tóxico também encontrado na era venenosa. A torrefação em óleo e a adição excessiva de sal em muitas variedades compradas em lojas adicionam lipídios e sódio não saudáveis, o que pode agravar a hipertensão e a pressão cardíaca. Os inibidores de enzimas encontrados nos cajus podem dificultar a digestão das proteínas. Para os idosos que já têm dificuldade suficiente em quebrar e absorver proteínas da dieta, isso é uma grande preocupação. Isso é desconhecido para muitos. A textura cremosa das castanhas de caju torna fácil comer demais, o que pode levar ao ganho de peso, durante um período da vida em que se torna mais difícil manter um peso saudável. Se você está procurando um lanche que seja melhor para você e que não prejudique tanto o seu corpo quanto as castanhas de caju, experimente amêndoas ou nozes. Segundo, apesar de seu sabor delicioso, as nozes de macadâmia são altamente prejudiciais para os idosos devido à sua alta densidade calórica. Eles contêm quase 200 calorias por onça, tornando-os a noz mais rica em calorias no mercado. Gerenciar o peso torna-se ainda mais desafiador para os idosos devido ao fato de que as taxas metabólicas naturalmente diminuem com a idade. Seu teor extremamente alto de gordura, aproximadamente 22 nAna por onça, agrava a eficácia já reduzida da vesícula biliar. 1 em cada 5 idosos tem cálculos biliares assintomáticos e as macadâmias podem desencadear episódios dolorosos que de outra forma passariam despercebidos. As nozes de macadâmia são ricas em calorias e gordura saturada cerca de 3 gramas por onça, tornando-as uma das variedades de nozes com as maiores concentrações de gordura saturada. Isso pode aumentar os níveis de colesterol ruim LDL, uma preocupação para muitos idosos. Sua dureza e densidade os tornam um grande perigo para a saúde dental dos idosos, especialmente aqueles com pontes coroas ou dentes frágeis. Quando o esmalte se degrada devido ao desgaste e à redução da absorção de cálcio, o que acontece principalmente com aqueles com mais de 65 anos, isso se torna um problema ainda maior. Para os idosos com orçamento apertado, o alto custo das nozes de macadâmia pode levá-los a optar por tipos mais baratos que podem ser mais propensos à rancidez ou ao armazenamento inadequado,
colocando-os em risco de lipídios oxidantes prejudiciais. Devido à sua torrefação em óleo e ao excesso de sal, as nozes de macadâmia comercialmente vendidas adicionam ainda mais sódio e lipídios danificados à sua já pobre composição nutricional. Seu sabor amanteigado e rico pode fazer qualquer um comer demais, mas pode ser especialmente perigoso para os idosos que podem ter paladares menos desenvolvidos e preferir sabores mais fortes. Preocupantemente, os estudos que demonstram as vantagens das nozes para a saúde do coração têm, em sua maioria, desconsiderado ou minimizado a importância das nozes ricas em gordura, como a macadâmia, razão pela qual muitos idosos as consomem, na crença equivocada de que são benéficas para seus corações. Devido ao seu perfil nutricional superior, os pistaches são ideais para corpos que estão experimentando os efeitos do envelhecimento. Você pode querer considerar fazer a mudança se tem consumido macadâmia regularmente. A colheita inicial de nozes da pinheiro. Há muitas razões pelas quais os pinhões que são conhecidos por interferir nos medicamentos são especialmente problemáticos para os idosos. Mais de 60% dos medicamentos administrados aos idosos contêm substâncias que interagem com esses tratamentos, o que é uma grande causa de preocupação, pois isso significa que esses medicamentos podem perder parte de sua eficácia ou até ter efeitos colaterais perigosos. Um grande número de medicamentos prescritos. As interações medicamentosas são comuns, mas podem ser particularmente graves com estatinas, alguns antidepressivos e medicamentos para pressão arterial prescritos a pacientes com mais de 65 anos. Um grande sinal de alerta é que a maioria dos profissionais de saúde nunca informa seus pacientes sobre a possibilidade de interações entre medicamentos e alimentos. O mais preocupante é a doença do pinhão, que faz com que os pinhões tenham um gosto áspero e metálico por semanas após o consumo. Devido à associação entre as mudanças de gosto e a diminuição do apetite e do estado nutricional, essa questão aparentemente pequena pode ter um efeito severo em pessoas idosas. Estudos mostram que até 42% das pessoas afetadas experimentam uma queda significativa no peso corporal. Possíveis explicações para a maior prevalência da síndrome em idosos incluem mudanças nos receptores gustativos e nas vias de desintoxicação provocadas pelo envelhecimento. Os pinhões são ricos em gorduras poliinsaturadas que têm o potencial de oxidar rapidamente e produzir compostos inflamatórios. Para os idosos, isso pode ser uma fonte adicional de estresse devido à prevalência de condições inflamatórias, como a artrite. Sua textura escorregadia e pequeno tamanho fazem deles uma potencial fonte de aspiração. Para mais de 70% dos idosos que tomam múltiplos medicamentos, esta é uma preocupação especialmente séria, aqueles que têm problemas para engolir ou que tomam medicamentos que ressecam a boca. Os inibidores de enzimas dos pinhões podem retardar a digestão de proteínas, à medida que envelhecemos, o que está em linha com a diminuição normal da absorção de proteínas pelo corpo. Devido ao seu alto teor de óleo e a combinação com pinhões no pesto, os pinhões são um item rico em calorias que pode contribuir para preocupações com o controle de peso amplamente difundidas após os 65 anos. Novas evidências sugerem que compostos encontrados em certas variedades de pinhões podem acelerar o início da degeneração macular, relacionada à idade, a principal causa de cegueira em idosos. Isso é motivo de preocupação. Essas 4 nozes não são recomendadas para ninguém com mais de 65 anos. Quais nozes uma pessoa come ou não come durante seus anos dourados pode ter um impacto significativo em sua saúde, energia e habilidades cognitivas. Por fim, lembre-se de que implementar consistentemente pequenas mudanças leva a efeitos significativos ao longo do tempo. Chegou a sua vez de falar. Há alguma prova de que mudar sua dieta, por exemplo, adicionando ou removendo certas nozes, afeta sua saúde? Quero saber qual noz mudou mais a sua vida. Use o espaço abaixo para compartilhar suas experiências e opiniões. O feedback que você fornecer é muito apreciado.